pessoal, professor Bruno aqui falando com vocês mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês nesse nosso encontro presencial, mesmo que de maneira remota, né? Presencial, mas eu estarei de maneira remota. Mas vocês estão aí bem acompanhados aí na presença dos nossos amigos tutores, né? Que estão aí para dar todo o apoio e suporte para vocês no que vocês precisarem. Então sejam bem-vindos, né? Esse encontro presencial. Espero que estejam todos bem. Vamos aproveitar essa situação que vocês estão vivendo hoje, né? De encontro com todos, que é a hora de vocês interagirem, conversarem, resolverem questões e tentar tirar todas as dúvidas que possam haver surgir, né? No decorrer não só da minha disciplina, como das demais disciplinas. Então, esse momento eu acho muito importante. Então, pessoal, a gente estabeleceu aqui a dinâmica, né, da seguinte maneira, para o nosso encontro de hoje. Hoje, como essa semana é nossa semana de avaliação, eu propus que a gente fizesse umas atividades de revisão, visando a nossa avaliação. Aí, como é que vai ser feito? A gente vai aqui responder agora algumas questões dentro do conteúdo que a gente vai cobrar na avaliação. E aí, logo depois, eu vou encaminhar para vocês aí uma atividadezinha, né? Que os nossos amigos já estão com elas impressas aí para entregar a vocês. E aí, vocês vão se reunir para responder às atividades. E aí, logo depois, vocês entregam para o tutor. Então, façam de maneira organizada, ok? Porque toda atividade, vocês sabem, né? Que é avaliativa. Vocês vão entregar para os nossos tutores, que logo depois encaminharão para a gente, para que a gente possa estar arquivando aqui nos nossos documentos, tá ok? Então, eu espero que vocês estejam acompanhando os vídeos e que vocês estejam compreendendo as situações. Então, para quem já está por dentro do conteúdo, vocês vão ver que nós vamos resolver aqui algumas questões e vocês vão sentir uma certa facilidade, talvez, né? E para quem não está ainda tão craque, vamos dizer assim, no conteúdo, é o momento da gente ficar atento e também tirar algumas dúvidas, tanto com os nossos colegas tutores, quanto entre vocês. É muito importante essa interação entre vocês. A gente aprende muito quando conversa sobre os conteúdos, né, matemáticos que nos interessam. Ok? Então, bom encontro a todos e vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu vou revisar com vocês, o primeiro conteúdo, é o que fala de juros simples, pessoal. Quando se fala de juros simples, vamos relembrar como é que o juros simples é calculado. É aquele que é calculado sempre sobre o valor inicial, sobre o capital inicial, certo? Tem aquela diferençazinha que a gente já explicou entre capitalização simples e capitalização composta. E para você fazer o cálculo dos juros simples, é bem simples. É só você pegar e multiplicar o capital vezes a taxa vezes o tempo. E a observação que eu sempre faço com vocês é que o tempo e a taxa tem que estar sempre naquela mesma unidade de tempo, né? Tem que ter aquela equivalência. Se o tempo está em mês, a taxa vai estar ao mês, e assim sucessivamente. Posteriormente ao cálculo do juro, imagine que você emprestou um certo valor para a pessoa. Então, aquela pessoa vai pagar um certo juros. E o que é o montante? Nada mais é do que o capital adicionado dos juros. Então, se você emprestou 100 e a pessoa pagou 10 de juros, então você vai receber 110, que é esse montante. Então, o montante é o capital mais os juros, né? Juros é igual a CIT. E se você colocar o C aqui em evidência, fica montante igual ao capital, que multiplica 1 mais IT. E, novamente falando, né? A taxa e o tempo tem que estar naquela mesma unidade de tempo, certo? Nunca confundam essas situações. Preferencialmente, vocês transformem o tempo. Perfeito, pessoal? Beleza? Então, a gente vai começar resolvendo aqui algumas questões que envolvem esse conteúdo de juros simples. Você vai ter que fazer o cálculo dos juros, depois vai o cálculo do montante, ou então pode de repente calcular a taxa, pode calcular o tempo, né? A gente vai ver uma série de situações. Então aqui o nosso encontro, pessoal, nosso vídeo aqui, ele vai ser um pouco, nós vamos resolver tudo, mas vou deixar um tempo suficiente aí do nosso encontro para que vocês possam ter tempo de responder a nossa atividade, porque vocês têm que entregar ainda hoje. Então vamos lá, para o nosso primeiro exercício.
Então é o seguinte, após o atraso em 9 meses, no pagamento de um título de R$ 1.800, o que é que significa isso? A pessoa tinha um certo título para pagar, uma dívida de R$ 1.900 e ele atrasou. Atrasou em quanto tempo? 9 meses, atrasou um bocadinho de tempo, quase um ano. Qual deverá ser o valor pago, sendo que a taxa de juros simples, é muito importante essas informações, ó, porque as questões vão dizer qual é o tipo de capitalização que está acontecendo. Então, ó, qual deverá ser o valor pago, sendo que a taxa de juros simples é de 15% ao ano. Olha só aquilo que eu estou falando. O tempo, 9 meses. A taxa, 15% ao ano. É isso que eu me refiro quando a gente fala de que a taxa e o tempo devem estar naquela mesma unidade de tempo. Então, ou a gente vai passar o tempo de 9 meses para ano, né? 9 meses é menos de um ano, mas dá para converter. Ou então a gente vai passar a taxa de ao ano para ao mês. Fica ao seu critério, certo? A dica, procure sempre transformar a taxa, certo? Aí, pessoal, logicamente é importante que vocês tenham uma calculadora, né, para resolver a prova, para agilizar, né, o processo de resolução, não tem problema nenhum não. Então vamos lá. Primeiro vamos coletar os dados que a questão nos dá. Vamos lá. Após o atraso em 9 meses de um título de R$ 1.800. Então, esse valor do título é o nosso capital, né? É como se fosse o valor que você está devendo. Então, nosso capital é igual a R$ 1.800. O tempo da operação, a taxa da nossa operação é de 15% ao ano. A gente já falou que você não vai usar o 15%, né? A vírgula volta duas casas, então fica 0,15. O tempo da operação são 9 meses. 9 meses. Para você converter de meses para ano, basta você dividir por 12, certo? Ou então faz uma regra de 3 simples. Ó, 12 meses equivale a um ano. 9 meses vai equivaler a X. Quando você faz aqui o produto do meu produto, você vai encontrar exatamente que o X é igual a 9 sobre 12, que é exatamente o que aparece aqui. Então, 9 meses corresponde a 0,75 anos. O nosso juro, como é que a gente vai calcular, pessoal? Ó, o juro a gente não sabe que é capital vezes a taxa vezes o tempo. A gente não sabe já que o capital é igual a 1.800. Então vai ficar 1.800 vezes a taxa, que é 0,15, vezes o tempo, que é igual a 0,75. E quando você multiplica tudo isso aqui, dá igual a R$ 202,50. Então, isso aqui, pessoal, vai ser só os juros da operação. Então, se o cara devia 1.800 e vai pagar um juro de R$ 202,50, então quanto que ele vai pagar ao final da operação? 1.800 mais R$ 202,50, que somando isso aqui vai dar igual a R$ 2.002,50. Certo, pessoal? Bem simples, né? Como vocês estão vendo aí. Beleza? Então vamos lá, vamos agora para o nosso próximo exercício. O nosso agora, a nossa segunda questão, nosso segundo exercício aqui de revisão. Vamos analisar aqui, pessoal, uma seguinte condição, né? Um determinado bem, ele será adquirido sob as condições que vão ser especificadas aqui logo abaixo. Então, o preço de um bem à vista, ele custa R$ 7.000. O cara não dispõe deste valor todo e ele vai pagar, vamos dizer assim, parcelado. Ele vai dar uma entrada de R$ 1.500 e o restante do valor ele vai pagar em 120 dias. Só que o detalhe, né? Ó, teoricamente, se a gente for somar aqui 1.500 mais 6.820, vai dar mais do que os 7.000. É óbvio. Por que que é óbvio? Porque como ele está pagando um prazo após aquele que seria o pagamento à vista, né? Ele vai correr um certo valor de juros. Aí qual é o detalhe da questão, pessoal? Que quando você faz uma compra parcelada, o que você deu de entrada lá na compra
aquilo que você pagou à vista não vai ser cobrado juros em cima daquele valor. Então, ou seja, ó, se por acaso o bem custa 7.000 e você deu 1.500, significa o quê? Que você só financiou o restante, que é 5.500. Então, ó, aí você já consegue perceber. O restante do valor vai ser exatamente os juros, né, correspondente a esta operação. Então, pessoal, a pergunta é, qual é a taxa de juros? Então, vamos aqui coletar os dados das questões, né? Então, o bem custava 7.000 reais, seria o nosso capital. Só que não vai correr juros sobre o que o cara pagou de entrada. Então, 7.000 reais menos 1.500 vai dar igual a 5.500 reais. A nossa taxa é o que a gente quer descobrir. O tempo da operação são 120 dias. Aí eu vou botar 4 meses, né? Todo mundo sabe que 120 dias são 4 meses. E o juro da nossa operação, pessoal, ó, aí é que tá, com quanto de juro que foi pago. Então, ó, é aquilo que eu falei. Ele só financiou 1.500 ou 5.500. Quanto que ele pagou? 6.820. Então, quem vai ser o juro? Vai ser a diferença entre 6.820 menos 1.500. Então, o juro simples dessa operação foi R$ 1.320. Então, ó, fica fácil agora, porque eu tenho o valor do nosso capital que foi financiado, 5.000 reais, eu tenho o tempo e tenho o valor dos juros. E vocês já sabem que J é igual a CIT, né? Aí agora é só substituir. Então, ó, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Quem é o nosso valor do juro? 1.320. Quem é o nosso valor do capital? 5.500. O I é o que queremos descobrir e o tempo é igual a 4, certo? Então, ó, vai ficar 1.320 dividido por... Aí, ó, você vê que aqui desse membro aqui da nossa multiplicação tá tudo multiplicando, né, da nossa igualdade. E se a gente for passar para o outro lado, teoricamente, usando aqui esse termo, passar para o outro lado, né, ele vai dividindo. Então, o 5.500 vai dividindo, assim como o 4 também vai dividindo. E quando você faz aqui essa operação, aí você vai dividir, né, no caso, 1.320 dividido por 5.000, dividido, né, por 5.400 vezes 4, certo? Então, quando você faz aqui essa multiplicação e logo depois você divide, você vai encontrar que o valor é igual a 0,06 ou simplesmente, né, 6%, né, porque a gente já falou que porcentagem nada mais é do que uma fração sobre 100. 0,06 é igual a 6 sobre 100, né, ó, porque aqui tem duas casas, e 6 sobre 100 nada mais é do que 6%. Beleza, pessoal? Então, vocês estão vendo aí que fica, de certa forma, bem simples. Certo? Então, a taxa é igual a 6%. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Quando a gente vai agora avançando, a gente vai mudando o conteúdo, né? O próximo conteúdo que eu vou resolver com vocês algumas questões é o conteúdo que envolve desconto simples ainda, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho também de desconto composto. Eu já falei para vocês que as operações de desconto simples, nós temos dois tipos de desconto simples. O desconto comercial simples e o desconto racional simples. Basicamente, o que vai mudar, além da forma como ele é aplicado, né, é a fórmula que a gente vai utilizar na questão. Então, é importante que vocês tenham em mente estas fórmulas que vocês deverão aplicar. No desconto comercial, pessoal, a gente vai ter que o cálculo do desconto nada mais é do que o valor nominal vezes a taxa vezes o tempo. Então, o desconto comercial ele é calculado sobre o valor nominal. Já lá no desconto racional, ele vai ser calculado sobre o valor atual. Vocês vão ver que lá vai mudar pouca coisa em relação a essa fórmula. Então, o desconto é igual a NIT. E o valor atual, né, bancário, que esse desconto ele também é conhecido como desconto comercial ou desconto bancário, certo? Então, o valor atual, né, então assim, você tem um título que ele custa um certo valor. Quando você abate o desconto, você vai encontrar o valor atual. Então, o valor atual é o valor nominal menos o desconto. Então, fica
Quem é o desconto na NIT? Então fica N menos NIT. Colocando esse N em evidência, ó, porque tá aqui é um fator comum, a gente vai encontrar que o valor atual é igual a N que multiplica 1 menos IT. Beleza, pessoal? Então, vai ser basicamente, novamente, a aplicação de fórmula. Então, cabe a você, quando ler a questão, entender, observar qual é o tipo de operação que você vai utilizar, coletar os dados e substituir os valores. Além do desconto comercial, como eu falei, tem um desconto racional. O que muda é basicamente a fórmula, né? Ó, enquanto lá no desconto comercial era NIT, eu acabei de botar aqui, ó, botei um DR só para diferenciar, desconto racional é igual ao valor atual vezes a taxa vezes o tempo. O que é que significa isso? Significa que o desconto racional ele é calculado sobre o valor atual. Então, o desconto racional simples ele vai ser um pouco menor do que o desconto comercial. Por quê? Porque o desconto racional é calculado sobre o valor atual. E, logicamente, o valor atual é menor do que o valor nominal, porque o valor nominal é o valor que está lá no título. E aí, quando você tem um desconto, aquele valor nominal vai diminuir um pouco, e quando ele diminui, ele vira o valor atual. E outra maneira de você pegar o cálculo do valor atual, né? A gente já sabe que, primeiro, que o valor atual é o valor nominal menos o desconto. Então, se for desconto comercial, ficaria aqui o desconto comercial. Como aqui nós estamos falando de desconto racional, aqui vai ser o N menos o valor do desconto racional. E outra maneira de você calcular esse desconto racional, né? Já que o valor atual nada mais é do que N menos o DR, então bota aqui, ó, N menos DR no lugar do A. E quando você vai isolar esse DRzinho, você vai encontrar aqui outra forma de calcular o desconto racional, é NIT sobre 1 mais IT. Então, ou você usa essa fórmula, se permitir, ou vai usar esta outra fórmula. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, um título no valor de... Você vai receber um título no valor de 15 mil reais. Ele é descontado 7 meses antes do vencimento. Ou seja, você tem 15 mil para receber daqui a 7 meses. É lógico que quando você descontar esse título, você vai receber um pouco a menos. Aí a pergunta é, quanto que ele vai receber nesta operação, sendo que a taxa de desconto bancário, o desconto bancário é aquele desconto comercial, é de 4% ao mês. Então, basicamente, coletar os dados e jogar na fórmula, pessoal, do desconto comercial. Olha só. Aqui se trata de uma operação uma operação de desconto comercial, né? O desconto bancário, ou então também por fora, como ele é conhecido. Quais são as formas que a gente tem no desconto comercial bancário? D igual a NIT. Né? A gente tem também, além dessa fórmula D igual a NIT, a gente tem que o atual é igual ao nominal menos o desconto, né? E ou então o atual é N que multiplica 1 menos IT. Então você vai usar provavelmente uma dessas fórmulas. Então vamos coletar aqui os dados da questão. O desconto é o que a gente vai querer descobrir. O valor nominal, a questão dá, que é o valor do título, 15 mil reais. A taxa, no caso, vai ser de 4%, né? 4% é a mesma coisa que 0,04. O tempo são 7 meses, não é isso? Que é o tempo que ele antecipou na operação. E o valor atual é o que nós pretendemos descobrir. Então, basicamente, jogar na fórmula. Então, a gente tem duas maneiras de fazer. Quando a gente vai fazer, o que a gente tem que fazer? A gente vai calcular o valor do desconto, né? Desconto a gente já sabe, ó, como é o comercial, é igual a NIT. A gente já sabe o valor do N, que é 15 mil. A gente já sabe a taxa, que são 4%, e o tempo, que são 7 meses. Então, é só substituir, ó, 15 mil vezes 0,04 vezes 7. Então, o valor do desconto nesse título vai ser 4.200. Então, se o título era 15 mil e você vai ter um desconto de 4.200, quanto que o cara vai receber de fato? Só subtrair, que dá igual a 10.800. E a outra maneira de resolver, pessoal, é aplicando direto aquela fórmula que calcula o valor atual. N que multiplica 1 menos IT. Substituindo, ó, N é 15 mil, o I é 0,04 e o T é 3, então fica 1 menos 0,28, que dá igual a 0,72. Quando você multiplica por 15 mil, vai dar igual também aos 10.800. Então, você pode fazer ou de um jeito ou de outro. Nosso quarto exemplo, pessoal, qual é o prazo de uma operação de desconto simples racional, agora, ó, racional,
Então, aqui, ó, você vai ver que é um desconto racional. Então, você vai usar uma daquelas outras fórmulas. De um título de R$ 9.940 a uma taxa de 7% ao mês, sendo que o desconto, ó, então a questão já deu o desconto, 2.940. Então, pessoal, aqui vai se tratar agora de uma operação de desconto racional simples. E na operação de desconto racional, a gente vai ter que o D é igual a A vezes I vezes T, né? Ou então alguma dessas outras duas fórmulas que já foi especificado nos slides lá atrás. Então, vamos coletar os dados. O valor do desconto, 2.940, questão D, ó, o valor do desconto. O valor atual é o que a gente pode descobrir no caso, porque a questão quer o nosso prazo. O valor nominal do título, a questão deu, 9.940. O tempo é o que a questão está querendo descobrir. E a taxa, a questão deu, que são 7% ao mês, ou 0,07. Então, ó, é só substituir nas fórmulas, pessoal. Primeiro, quem é o valor atual? Né? O valor nominal menos o desconto. A questão deu que o valor nominal é 9.940. Deu que o desconto é 1.940. Quando você subtrai, vai dar igual a 7.000. Então, esse é o nosso valor atual. A gente já sabe também que no desconto racional, o valor do desconto é o A vezes o I vezes T. Ó. Morreu aqui, ó, porque o desconto a questão deu, 2.940. O valor atual a gente acabou de descobrir, 7.000. O tempo, no caso aqui, aliás, a taxa a questão deu que são 7%, então vai ficar para isolar só o valor do tempo. Então, ó, 2.940, substituindo, é igual a 7.000, 0,07 vezes T. Então, esse valor aqui que está multiplicando vai para o outro lado, vai dividindo. E quando você faz a operação, você encontra que o valor do tempo é igual a 6 meses. Direto, né? Bem simples, beleza? O nosso próximo exemplo, pessoal, é aquela situação que envolve, vamos dizer assim, entre aspas, negociar uma dívida. Imagina que uma pessoa tem 3 parcelas para pagar no valor de 1.200 cada um. Vai vencer daqui a 1, 2 e 3 meses. O cara fala, vixe, eu não tenho condição de pagar isso nesse momento. Bora negociar. Bora juntar toda essa dívida, que seria 3.600, né, parcelado, e eu quero pagar só lá na frente, daqui a 5 e daqui a 7 meses. Sendo que a taxa de desconto comercial simples foi de 5% ao mês. Aqui, pessoal, vai se tratar de uma operação de equivalência de capitais numa operação de desconto comercial simples. Então, a gente vai usar o quê? A fórmula que o atual é igual a N, que multiplica 1 menos IT. Sendo que N é o valor nominal, o I é a taxa e o T é o tempo. E o A, logicamente, o valor atual. Então, pessoal, basta a gente analisar cada parcela separadamente lá na data zero, atualizar, trazer elas para calculando o valor atual, porque a gente tem o seguinte, ó. A gente tem uma parcela que vence aqui nos 3 primeiros meses. Cada uma delas vale 1.200. Então, basta a gente calcular todas elas se a gente fosse pagar hoje. Como é que ficaria? Então, calcula o valor atual das 3. A primeira antecipa em 1 mês. A segunda antecipa em 2 meses. E a terceira antecipa em 3 meses. Então, ó, já indireto, né? Os dados da primeira operação. O valor nominal é 1.200, a taxa é de 5% ao mês e antecipa 1 mês. Substituindo na fórmulazinha que a gente já tem aí, né? Que vocês estão visualizando, a gente vai encontrar que o valor atual do primeiro título, então, ou seja, esse título que vence daqui a 1 mês, se você fosse pagar hoje, seria R$ 1.140. Ó. 1 menos IT, 0,05 vezes 1, daí fica 1 menos 0,05, dá 0,95. Então, quando você multiplica, vai dar 1.140. As outras aí, ó, vai ser a mesma coisa, só vai mudar o que? O tempo. Ó. A taxa é a mesma, o valor aqui no caso são 3 parcelas de 1.200, né? Mudou o tempo, que esse aqui venceria em 2 meses. Atualizando, é o N2, que é 1.200, multiplica 1 menos I2, T2. Ó, o I, 0,05, T2. Então, fica 1 menos 0,10, 1.200 vezes 0,90, que vai dar igual a 1.080. E pela mesma lógica, certo? O terceiro título, ó, o que vai mudar é o tempo. Então, fica I3, T3, que vai dar 0,05 vezes 3, que dá 0,15. 1 menos 0,15, 0,85.
Então, este valor atual vai ser igual a R$ 1.020. Aí é que tá. Aí eu vou pegar aqueles 3 títulos e vou substituir por outros 2 de valores iguais. Eu quero descobrir os valores. Então, ó, o valor do quarto título eu não sei, chamei de N. Mas vai levar a mesma situação, ó, só que são 5 meses. Então, o valor atual do quarto título, que eu vou também levar lá para a data zero, vai ser, não está antecipando aqui no caso, 5 meses. Substitui, ó. Fica N que multiplica 1 menos, ó, I vezes T, 0,05 vezes 5, que dá igual a 0,25. 1 menos 0,25 dá 0,75. Então, o quarto título vai ser 0,75N, sendo que N é o valor desse novo título. O quinto título segue a mesma ideia do quarto título. Ó. Vou botar que o valor dele é N, então fica 0, o tempo são 7 meses, então fica 0,05 vezes 7. Aí 0,05 vezes 7 dá 0,35. 1 menos 0,35, 0,65. Então, o valor atual deste quinto título vai ser igual a 0,65N. E o que é a equivalência de capitais, pessoal? É só a gente pegar, eu não vou substituir aqueles 3 primeiros títulos por esses outros 2 que eu acabei de negociar. Então, a gente calculou o valor do primeiro, o valor do segundo e o valor do terceiro. Então, a soma daqueles 3 valores é para ser igual à soma desses 2 novos valores. Então, fica, ó, 1.140 mais 1.080 mais 1.020 é igual a 0,75N mais 0,65N. E agora morreu, né? Porque 0,75 mais 0,65 dá 1,40. Quando você soma esses valores, dá 2.640. Logo, o valor de N ele vai ser aproximadamente R$ 2.314,28. Você observa, se você somar isso aqui, dá mais ou menos uns 4.600, né? É maior do que os 3.600 que ele pagaria originalmente. Por quê? Porque vai ser incluído um pouco de juros. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. No nosso próximo exemplo, a gente vai falar do cálculo de juros composto. No cálculo de juros composto, basicamente a gente vai ter uma fórmula que nos auxilia no cálculo do montante de uma operação em regime de juros compostos, certo, pessoal? Então, ó, vamos lá. Na operação de juros compostos, a gente vai fazer o quê? Que o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, vamos aqui para o nosso exemplo. Um capital de R$ 1.500, o cara tem um capital de R$ 1.500, ele aplica, ele investe durante 2 anos e no final das contas ele tira 2.535. Então, ou seja, isso aqui é o nosso montante que ele vai retirar no final. Então, ou seja, ele tinha 1.500, recebeu 1.535. Então, ele vai ter um jurozinho nesse período que ele deixou lá o dinheiro aplicado. A pergunta é, qual a taxa de juro? Então, pessoal, trata-se de uma operação de desconto de juros composto. De juros compostos, a gente tem que o montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. A questão já nos deu que o montante é 2.535, nos deu que o capital é igual a 1.500, ó, a própria questão que já fala, e deu que o prazo são de 2 anos. E a gente quer descobrir qual é o valor da taxa. Só substituir, pessoal, não tem segredo não. Ó. Então fica, ó, montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo, substitui os valores que nós temos, o único valor que nós não temos é o I, aí vai ficar o I para a gente isolar. Então fica 2.535 é igual a 1 mais I ao quadrado, né? Porque o tempo é 2. Esse 1.500 que está de um lado, quando vai para o outro aqui, ó, não está multiplicando aqui, ele vai para o outro lado, vai dividindo. Então, quando você divide 2.535 por 1.500, vai dar igual a 1,69. Aqui nós temos uma potência, né? Quando tem uma potência, quando vai para o outro lado, ele vai como raiz quadrada. E a raiz quadrada de 1,69 é 1,3, ou seja, 1 mais i é igual a 1,3. O 1 que está somando vai subtraindo para o outro lado, 1,3 menos 1 dá 0,3. Então, a nossa taxa vai ser de 0,3 ao ano, ou simplesmente 30%, que vale aquela mesma lógica, né? 0,30 é igual a 30 sobre 100, que é igual a 30%. Então, cuidado, porque a resposta não seria 0,30%, no caso é 30%. Beleza, pessoal? Então, fiquem atentos que isso aqui é até uma questão que já caiu em um concursozinho aí, até do próprio Instituto Federal, certo?
Agora, pessoal, a gente vai aqui para o nosso último exemplo de hoje, né? Que aí agora vocês vão resolver aí a atividadezinha de vocês. Numa operação de desconto racional composto, pessoal, lembra que lá no desconto simples a gente tinha aquela formulazinha que o atual é igual a n que multiplica 1 menos it. Já no desconto composto, vai ser que o atual é igual a n que multiplica 1 mais i elevado a menos o tempo. Quando aqui tem um expoente negativo, né, ele vai ficar dividindo. Então, a gente vai usar basicamente esta fórmula aqui na operação de desconto racional composto. Então, ó, imagina que o empresário tem uma dívida grande, R$ 1.215.516,25 e vai vencer daqui a 8 meses. A gente sabe que se ele pagar antes do vencimento, ele vai ter o quê? Um descontozinho, um abatimento. E esse abatimento vai ser calculado sobre a forma de desconto racional composto, que é essa fórmula que eu acabei de dar no slide anterior, e a taxa, né, de juros de desconto vai ser de 5% ao mês. Ó, então, direto, pessoal. Ele tem duas opções. Ou ele paga em 3 meses, ou ele paga em 4 meses, né, antes de vencer. No caso, ele vai antecipar o pagamento. Porque quando ele paga antes do vencimento, ele vai ter o quê? Que a gente já conversou? Ele vai ter um abatimento, que esse abatimento é o desconto, certo? Então, então, assim, nessa primeira opção e nessa segunda opção, enquanto o valor de pagamento da dívida referente à primeira opção supera o valor do pagamento da dívida da segunda opção. Então, a gente vai calcular o valor atual referente à primeira opção e o valor atual referente à segunda opção. E depois a gente subtrai. Direto, é só aplicar aquela fórmula. Então, a própria questão já dá, isso aqui você poderia usar na calculadora, 1,05 ao cubo é 1,157625 e 1,05 elevado à quarta potência, 1,21550625. Então, pessoal, isso aqui trata de uma operação de desconto racional composto, e na operação de desconto racional composto a gente acabou de falar, né, que o atual ele pode ser calculado com o valor nominal dividido por 1 mais i elevado à taxa. Então, ó, o valor nominal é R$ 1.215.506,25. Os valores atuais eu quero descobrir e a taxa de 5% ao mês. Na primeira opção, ele antecipa o pagamento em 3 meses. Na segunda opção, antecipa o pagamento em 4 meses. Então, direto. Ó. Na primeira opção, é o valor nominal dividido por 1 mais i elevado ao tempo. O valor nominal, 1.215.516,25. E 1 mais a taxa elevado a 3. A própria questão já deu esse valor, mas você poderia fazer na calculadora, dá isso aqui. E quando você faz essa divisão, dá 1.050.000. Então, ou seja, uma dívida de 1.215.000, se você antecipar em 3 meses, você vai pagar 1.050.000. Então, tem um bom desconto, né? Mais de 150.000. Na segunda operação, a única coisa que vai mudar é que ao invés de ser elevado a 3, vai ser elevado a 4. A questão já deu o valor de 1,05 elevado a 4, que também você poderia fazer na calculadora. E quando você fizer essa divisão, dá 1 milhão. E a pergunta é, enquanto a primeira opção supera a segunda opção? Então, basta pegar o primeiro valor atual menos o segundo valor atual. Então, fica 1.050.000 menos 1 milhão, que vai dar igual a R$ 50.000. Então, a primeira opção supera a segunda em R$ 50.000. Beleza, pessoal? Espero que tenham compreendido. Agradeço a participação de todos aí. E agora vamos aí resolver as nossas questões que vocês já receberam, ok? Muito obrigado, bons estudos a todos, pessoal, e até a próxima. Valeu!